Já estamos de volta com o Jornal da Cidade, agora 12 horas e 37 minutos. Recebemos agora aqui no estúdio o secretário de Saúde de Paracatu, Vinícius Biuchi. Boa tarde, seja bem-vindo, Vinícius. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio da TV Minas Brasil. Boa tarde, Eucária. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo formato do jornal, achei interessantíssimo, muito bom ao vivo, né, nas redes sociais, a gente precisava disso aqui em Paracatu. Parabéns pela iniciativa da TV Minas Brasil. É um prazer recebê-lo aqui nessa nova fase da nossa TV e o povo, né, o nosso telespectador, o nosso internauta merece esse cuidado, esse carinho, né, e todo esse conteúdo com mais qualidade, não é mesmo, Vinícius? Com certeza, né, a gente tem que trazer informações de qualidade para a população de Paracatu. Ainda mais no momento desse de pandemia, né, que as notícias, muitas fake news, muita desinformação, né, então a gente precisa estar junto aí nessa batalha, lutando contra esse tipo de coisa, não é mesmo? Com certeza. Hoje a internet ela traz enormes benefícios, mas a gente precisa aprender a filtrar, né? As fake news são também uma doença que vem junto com a pandemia. Ela causa muito mais transtornos, inclusive transtornos mentais, para quem recebe essa fake news, para quem repassa, pode causar constrangimentos. Então, o ideal é sempre a gente checar as fontes, checar as informações, né? Porque isso ajuda muito, até no combate à pandemia. E a gente aqui tá junto com vocês aí nesse combate, viu? Olha, Vinícius, eu gostaria de começar perguntando para você, nós vamos falar sobre a taxa de letalidade na UTI. Secretário, você disse numa entrevista recentemente, foi até numa rádio, que essa taxa estava em 80%, ou seja, 8 em cada 10 pacientes estão morrendo na UTI. O cenário atual é diferente ou continua? Bom, cara, a gente tem que entender que quando o paciente evolui para uma situação de terapia intensiva, onde ele está criticamente enfermo, né, ou seja, a doença dele já está considerada um caso muito grave. Então, a gente tem como último recurso o uso da terapia intensiva, que é um local onde a gente vai ter cuidados médicos, cuidados multiprofissionais, de uma equipe multiprofissional, 24 horas por dia. E lá nós temos os melhores profissionais, os melhores equipamentos para poder dar esse suporte de vida a esse paciente. Só que temos uma característica muito específica na COVID. A COVID ela inicia com um comprometimento pulmonar, ou seja, o paciente ele procura o hospital porque ele está com falta de ar, está com dificuldade de respirar, não consegue fazer atividades que ele já fazia, então ele precisa ser internado. E toda vez que a doença progride, que ela piora, a gente tem algumas lesões pulmonares que vão ficando cada vez mais difíceis de tratar. Mesmo a gente conseguindo colocar esse paciente na terapia intensiva, entrando com todos os tratamentos que a gente tem hoje, a letalidade, que é a chance de evolução para a morte desse paciente, é muito alta. Infelizmente, a COVID ela tem essa característica, ela é muito eficiente quando o paciente evolui para a forma grave da doença. Avassaladora, né? Exatamente. Vinícius, com relação aos leitos de UTI, a taxa de ocupação está diminuindo. Isso será primordial aí para a nova avaliação sempre, né? Porque agora a gente fica na onda vermelha por 28 dias, não é isso? E aí, se as coisas continuarem indo bem, a gente pode evoluir, avançar para a onda amarela. Me fala um pouquinho sobre se você acredita que a situação de Paracatu pode realmente melhorar nos próximos dias. Bom, cara, a gente teve na semana passada uma diminuição, e isso foi graças às medidas que tomamos no dia 1º de março. A gente conseguiu ver toda a população colaborando, ver as medidas que foram de distanciamento, a fiscalização, tudo isso, a ampliação dos leitos de enfermaria, UTI que fizemos. Então, imagina a seguinte situação, para ficar mais fácil para a população de Paracatu entender. Nós temos, o hospital é um goleiro. Então, toda vez que eu tenho um paciente, esse goleiro ele tem que defender para que esse paciente não fique, não vá ser internado, não precise de terapia intensiva. Então, quanto mais bolas são chutadas nesse goleiro, a maior chance de fazer gol. Então, o que a gente tem que impedir é que as pessoas sejam infectadas. Quanto maior número de pessoas infectadas eu tiver em Paracatu, eu tenho uma maior chance que essas pessoas infectadas evoluam para uma piora e necessitem de cuidados hospitalares. Então, a gente observou a queda do número na semana passada. Essa semana a gente já teve uma estabilização com um aumento discreto. As previsões epidemiológicas diziam que o mês de março seria um mês muito ruim,
graças a Deus aqui em Paracatu, conseguimos combater, infelizmente perdemos muitas vidas, perdemos pessoas jovens, e isso é muito triste, mas a nossa taxa de alta hospitalar, ela está muito superior à nossa taxa de óbitos, e isso é muito satisfatório, também é um ponto positivo. Significa que eu tenho mais pessoas saindo bem do hospital do que vindo a óbito. Uhum. Então, agora, no início de abril, a gente teve, né, tem toda a questão de mudança climática, teve os feriados, teve as pessoas que, infelizmente, ainda não tomaram consciência da doença, e isso, as previsões epidemiológicas têm demonstrado que a gente vai ter um mês pior do que o mês de março. Mas, quero deixar claro que isso depende muito da nossa população. É uma guerra que deve ser combatida junto. Então, se a gente continuar com os leitos diminuindo, leitos não ocupados, com a taxa de mortalidade baixa, enfim, com as notificações baixas, a tendência é que a gente evolua para uma onda progrida, né, para uma onda amarela e assim, posteriormente, para uma onda verde. Mas as previsões que nós temos é que ainda devemos manter os cuidados. Uhum. E isso é muito importante salientar que os cuidados não dependem somente da prefeitura, é de toda a população. A prefeitura tem feito o máximo de esforço, a gente tem construído leitos. Hoje estamos passando a nossa maternidade oficialmente para o Hospital Universitário Atenas. Ela foi inaugurada, mas hoje é que está Isso, porque a gente tinha pacientes que tem todo um processo que a gente tem que ir estruturando, né? Então, hoje já temos pacientes internados lá. Isso vai possibilitar a abertura de novos leitos. E isso dá um respiro para a cidade de Paracatu, porque possibilita que a gente interne, se necessário, mais pessoas. Mas quero deixar claro que o correto para o secretário de saúde seria falar assim, hoje eu estou fechando leite de UTI porque eu não preciso utilizar. Mas, infelizmente, a gente vai ficar por um bom tempo ainda nessa alta de números de internações. Então, quero deixar claro que a gente precisa da colaboração de todos. Não é porque a gente evoluiu para uma onda vermelha que a pandemia acabou, que a gente vai progredir futuramente para uma onda amarela. Não, tudo vai depender dos próximos dias, de como a população, como a comunidade paracatuense vai se comportar. Porque a gente pode regredir novamente para uma roxa. Depende de cada um, né, Vinícius? Exatamente. Depende de cada um de nós. O descuido é que vai levar a gente para o buraco. Isso aí eu retorno, né? Aquela questão do goleiro. Se o ataque do inimigo for mais forte que o nosso goleiro, infelizmente a gente vai tomar gol. Então a gente precisa fortalecer o nosso goleiro, que é fortalecer a população de Paracatu para que todos tenham o mesmo pensamento, de cuidar do próximo. Vinícius, sobre as mortes, né? Este ano nós tivemos aí mais mortes que o ano passado todo, né? Então, assim, até o presente momento a gente já registrou mais de 70 mortes, né? Mais de 70 registros por Covid. Isso pode ter ligação com a nova variante? Porque, na sua visão, assim, essa nova variante, ela pode estar causando esse maior número de óbitos na cidade? Com certeza, né? E isso não é uma realidade somente de Paracatu, é uma realidade de todo o Brasil. Estamos vivendo o pior momento da pandemia no Brasil, e isso graças às novas variantes, a P1 e a P2, que foram, principalmente estruturaram, que foram criadas aqui no país, e ela chegou aqui para a gente, infelizmente, e como eu disse anteriormente, esse vírus tem uma característica, que ele é muito eficiente. Eficiente na sua replicação, na sua destruição celular do parênquima pulmonar, do tecido pulmonar, do pulmão, propriamente dito. E isso tem causado um aumento do número de casos, e quanto mais casos eu tenho, maior é a probabilidade de pessoas serem hospitalizadas e maior a probabilidade dessas pessoas que foram hospitalizadas virem a óbito. Então, é uma cadeia, né? Uma base, se a base for muito grande, a gente vai estruturando aí todo o restante do segmento da doença. Secretário, sobre os recuperados, Paracatu ficou 5 dias na semana passada sem nenhum registro. Os números mostram aí uma queda nas recuperações, mesmo com os diagnósticos estando na média diária de mais ou menos 30 casos. Os pacientes de Covid estão demorando mais para se recuperar? Bom, o que a gente tem observado é como essa variante ela é mais agressiva, os pacientes precisam ser hospitalizados. Normalmente, um tempo de um paciente com sintomas leves é de 12 a 14 dias, ele está já pronto. Quando que eu falo que um paciente está recuperado?
após 24 horas que ele não apresenta sintomas, depois de 10 a 14 dias. Né? A gente coloca esse tempo aí, que ele já pode voltar para sua rotina normal. Mas ele precisa estar 24 horas sem nenhum sintoma. E como os pacientes hospitalizados eles têm uma tendência a demorarem mais tempo para saírem do hospital, e isso é um grande problema, um grande gargalo que a gente encontra. Por que a gente não consegue atender todo mundo? Porque a Covid ela tem um tempo de internação médio aí de 10 a 11 dias. E isso dá pouco tempo para que outras pessoas necessitem daquele leito. E o número de recuperados ele tem sido menor, devido a esse tempo que eu necessito de recuperação, que é no mínimo aí os 14 dias, e tenho muitas pessoas hospitalizadas. E isso, então, diminui o número de recuperados. Normalmente, a gente só vai inverter essa curva quando a gente tiver o número de vacinados maior. Segundo a Secretaria de Saúde, ainda falando sobre recuperados, pode ser considerado recuperado o paciente que recebe alta hospitalar ou fica em isolamento por 10 dias e não apresenta sintomas da doença nas próximas 72 horas. Não há uma regra específica, portanto, né? Agora, sendo assim, a situação sugere um tempo maior de recuperação? Acho que você até chegou a explicar um pouco isso, Sim, né? A gente delimita, né, o paciente com sintomas leves, que é aquele paciente que não precisou ser hospitalizado, ele tem esse tempo normalmente aí dessa quinzena, de 15 dias, para ficar ok. Mas o paciente que for hospitalizado, ele já demora mais tempo. Então, depende se ele ficou hospitalizado somente na enfermaria ou se ele foi para uma UTI, tudo isso. Então, tem pacientes que demoram ser recuperados de terapia intensiva em média 6 meses, para ficar completamente curado da Covid, com toda a sua funcionalidade recuperada. Tá? Então, o número de recuperados sempre vai ser menor se o número de contaminados for maior, porque a gente tem essa diferença de tempo. Vinícius, o professor de Educação Física, o Léo, mandou uma perguntinha. Ele mandou várias perguntas, mas eu vou resumir porque o nosso tempo está esgotado. E eu já vou te fazer o convite para voltar na próxima semana, porque a gente está com muitas perguntas aqui. Pessoal, nós não vamos realmente conseguir continuar, né, com o Vinícius aqui, mas ele está intimado a voltar aqui para responder todo mundo, viu? Mas essa do professor Léo, eu gostaria que você falasse, porque ele, como professor de Educação Física, ele pergunta, as atividades físicas não teriam de ser incluídas aí como atividades assim essenciais? Eu concordo com o professor Léo, concordo muito, porque a gente tem alguns marcadores químicos que ajudam na recuperação e no processo, na diminuição do processo inflamatório, principalmente no processo inflamatório de regiões musculares. Então, o exercício físico, a atividade física, ele, além de auxiliar na recuperação do paciente que está com enfermidade, com a Covid, ele ajuda na prevenção, na diminuição dos sintomas do paciente. Então, isso tudo só corrobora que a atividade física é essencial. E ele já foi dito, né, a OMS já falou que a atividade física é essencial, a gente tem diversos estudos demonstrando essa efetividade. E eu acredito como fisioterapeuta, porque a gente faz a reabilitação física na UTI, na enfermaria. Isso é um fator, por exemplo, para diminuição de tempo de internação, tempo de ventilação mecânica. Então, é primordial. A atividade física é essencial, desde que seja mantida todos os cuidados de distanciamento, de preventivos, a atividade física é essencial. Felizmente, agora as academias voltaram a funcionar, né? E aí, mantendo realmente todos esses cuidados, todos podem se exercitar. E mesmo que, esperamos que não fechem mais, mas mesmo que tenham de ser fechadas novamente, exercitem em casa, né? Exatamente, a gente não pode deixar o sedentarismo tomar conta, porque a atividade física, além de fazer bem para o corpo, faz bem para a mente. E é um problema que essa pandemia está trazendo, é a saúde mental, que a gente precisa cuidar dela, e principalmente cuidar da saúde mental de quem convive com a gente, né? E isso é muito importante, a atividade física é sempre bem-vinda. Ô Vinícius, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, né? A gente colocou você de castigo ali, você e o assessor de comunicação, Caê, que está conosco aqui no estúdio, né? Um abraço para todos da assessoria de comunicação da Prefeitura, Caê, seu nome aí. Agradeço muito e já está intimado, né? Se tiver um tempinho, a gente sabe que o secretário não tem muito tempo lá, porque realmente as demandas são muitas, mas a gente quer muito que você leve informação para a nossa comunidade. As pessoas perguntam muito em grupo de WhatsApp, o pessoal está escondendo a questão de óbitos na cidade, está morrendo muita gente.
gente, o pessoal não está falando, e a gente sabe que não é assim, né? Tem pessoas responsáveis, profissionais, que estão ali, né, com o nome na frente, né? Então, assim, a gente sabe da importância, a gente agradece e espera por você, viu? Eu que agradeço, me coloco à disposição novamente para estar vindo esclarecer dúvidas sobre a vacinação, que a gente agora vai começar um processo de vacinação, já está evoluindo muito bem. Amanhã começa a vacinação, inclusive, contra a gripe. Exatamente, né? Quero convidar todos os paracatuenses. Vacinação contra a influenza é importantíssimo. Você que já foi vacinado o ano passado vai ter que ser vacinado novamente esse ano. Então, fica aí, procure o seu posto de saúde para ter todas as orientações. Todos os postos de saúde vão ter a vacina contra a influenza, né? Então, podem, a partir de amanhã, a gente já está com esse esquema vacinal todo preparado. Ok, muito obrigada. Obrigado a vocês. Agora, 12h53.